Olá, hoje nós vamos falar sobre a profissão dentro do ordenamento jurídico. Como funcionam as profissões dentro do ordenamento jurídico do nosso país? Bom, as profissões dentro do ordenamento jurídico no Brasil, elas estão dentro da Constituição Federal. Então, nós temos lá no artigo 5º da Constituição Federal, onde é estabelecido o direito individual ao trabalho. Todo cidadão brasileiro tem direito ao trabalho de forma igualitária perante a lei e sem nenhuma distinção, sem qualquer distinção. E lá no inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal, nós vamos ter prescrito a garantia à liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Bom, então nós vamos falar especificamente da liberdade de exercício de uma profissão. Vamos deixar o trabalho e o ofício para outra situação. Falar especificamente da profissão. Para ter uma profissão, o que é necessário? O exercício profissional, ele está sujeito a qualificações estabelecidas em lei. Então, para que seja identificado dentro do ordenamento jurídico uma profissão, ela tem que estar estabelecida em lei. E essa lei ou normativas regulamentadoras dessa lei vão estabelecer quais são as qualificações necessárias para o exercício dessa profissão no dia a dia, certo? Bom, no caso do bombeiro civil, que é a profissão que nos interessa, ela vai ser estabelecida, como vocês sabem, pela Lei Federal 11.901, de 2009, que criou legalmente a profissão do bombeiro civil no nosso país. Depois da legislação, nós temos a Classificação Brasileira de Ocupações. A Classificação Brasileira de Ocupações, ela existe para dar uma nomenclatura, classificar, ordenar, né? O próprio nome diz, classificação. Então, ela classifica, ela ordena os vários tipos de ocupações dentro do mercado, dentro do escopo de trabalho, para facilitar para fins administrativos e fins de ordenamento, para que a gente possa identificar as profissões dentro do mercado de trabalho, dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E a Classificação Brasileira de Ocupações, atualmente, ela está estabelecida, né, ela está descrita, definida pela portaria ministerial, no caso do Ministério do Trabalho, que é a portaria 397, do ano de 2002, é a última edição dela. Essa portaria, de tempos em tempos, ela vai sendo republicada, ela vai sendo revista. Por quê? Porque vão surgindo no mercado de trabalho as próprias empresas, a necessidade do mercado de trabalho, a necessidade da sociedade civil, vai surgindo novas funções, novas profissões, e aí novas ocupações. Então, essas funções, ocupações, elas vão sendo absorvidas pelo mercado de trabalho, e aí de tempos em tempos o Ministério do Trabalho faz uma revisão de todas as ocupações que estão sendo descritas, sendo seguidas pelo mercado de trabalho, e vai acrescentando ou vai eliminando. Se uma determinada função também desaparece do mercado, ela também vai sair, vai desaparecer, vai ser eliminada da Classificação Brasileira de Ocupações, do CBO. Então, nós chamamos popularmente aí de CBO, que é
a sigla de Classificação Brasileira de Ocupações. Essa classificação ela é um código, uma lista de profissões com um código, e esse código, por exemplo, ele vai constar do seu contrato de trabalho, dizendo que você foi contratado para aquele CBO número tal, que vai ter aquela nomenclatura específica correspondente ao CBO que você vai exercer dentro do seu cargo contratado na empresa, por exemplo. Ok? Então, vamos ver aqui quais são as classificações brasileiras de ocupações, né? Quais são os CBOs, né? Os códigos do CBO que envolvem a profissão de bombeiro atualmente hoje no mercado. Então, nós temos lá o CBO 5171-10, com a ocupação bombeiro civil. Depois o 517105, bombeiro de aeródromo, bombeiro de empresas particulares. E aí, a parte 1 da CBO, nós vamos então ter lá o 517110, como bombeiro civil, vai incluir bombeiros que trabalham em empresas particulares, estabelecimentos comerciais e industriais. E dentro do CBO 517105, nós vamos ter o bombeiro de aeródromo, que também é conhecido popularmente aí como bombeiro de aeroporto. O bombeiro de aeródromo, ele é um bombeiro civil, ele tem que ter uma formação profissionalizante de bombeiro civil, e ele faz um curso de qualificação profissional ou de capacitação profissional, que é um curso adicional para ocupar a função de bombeiro de aeródromo. Então, ele tem duas formações, como bombeiro civil e como bombeiro de aeródromo. Ok? Depois nós temos aqui o bombeiro de segurança do trabalho, que é o 517110, é o mesmo lá do bombeiro civil. E o bombeiro de segurança do trabalho é sinônimo, tá, de bombeiro civil. Mas geralmente é aquele bombeiro que dentro da empresa ele também ocupa funções não é só função de prevenção e combate a incêndio, mas é função também de prevenção na área de segurança do trabalho. Hoje, na verdade, a maior parte das empresas, principalmente as empresas industriais, no mercado industrial, nas empresas comerciais, geralmente o bombeiro civil ele vai ocupar a função somente de bombeiro civil mesmo, na prevenção e combate a incêndio. Mas nas empresas industriais, essa função dele é um pouco mais ampliada. Ele vai também ocupar funções na prevenção de acidentes de trabalho. Então, ele vai atuar muito fortemente dentro do escopo da segurança do trabalho. Ok? Bom, e na parte 2 dos tipos de bombeiros que constam na CBO, nós vamos ter algumas funções mais específicas de bombeiro, que é, por exemplo, o bombeiro eletricista, que vai ter o código CBO 724115, desculpa, 724115. O bombeiro hidráulico, que vai ter o código CBO 724110. E o salva-vidas, ou pode ser, em alguns lugares, denominado como guarda-vidas ou como salva-surf, mas é a mesma função. E vai ter a classificação 517115. Então, essas três classificações, essas três funções de salva-vidas, de bombeiro hidráulico e de bombeiro eletricista, são específicos. E, claro, para exercer essas ocupações, o bombeiro, além de ser bombeiro civil, ele também vai ter que ter uma formação específica na área de atuação dele. No caso, eletricista, a formação complementar como eletricista. No caso do bombeiro hidráulico, a formação complementar também como
profissional de hidráulica, ou popularmente conhecido como encanador. Essa profissão de hidráulico, de bombeiro hidráulico, ela é muito contratada dentro do segmento da construção civil, segmento de construções de grande porte, né, grandes edifícios, grandes prédios. Então, é onde essa mão de obra, essa ocupação vai ser contratada. Eles contratam bombeiro civil, bombeiro hidráulico, que é o bombeiro civil com formação em formação hidráulica, né? Que é o que a gente conhece popularmente como encanador. E a mesma coisa o eletricista. O eletricista também, o eletricista até tem também uma atuação dentro de algumas empresas onde exige o risco de incêndio aí é maior nessa área da elétrica. Então, também pode ser contratado esse bombeiro eletricista, que é o bombeiro civil com formação em eletricista. E dentro do segmento de construção civil também está bastante presente essa ocupação do bombeiro civil, do bombeiro eletricista. O salva-vidas, guarda-vidas, salva-surf, aí é o bombeiro civil com curso de qualificação de salva-vidas, de guarda-vidas, especificamente para salvamento em águas, sejam no mar, no rio ou em águas contidas, como piscinas e lagos, mas ele tem que ter também um curso de qualificação nessa área para atuar nessa ocupação, certo? Bom, e aí nós vamos entender aqui qual é a atribuição do bombeiro. O bombeiro, ele quais são as principais atribuições do bombeiro civil enquanto bombeiro civil, enquanto bombeiro na área de segurança do trabalho, ou enquanto bombeiro eletricista, ou enquanto bombeiro hidráulico, ou ainda enquanto salva-vidas. As principais atribuições de qualquer uma dessas ocupações, seja da parte 1 ou da parte 2, vão ser a prevenção de riscos. Então, o bombeiro ele aprende a fazer análise de risco do ambiente e fazer um trabalho preventivo para prevenir todos esses riscos. Ele vai fazer a execução de salvamentos, então, num eventual sinistro que ocorra nesses ambientes onde o bombeiro vai atuar, ele vai ter que estar realizando o salvamento, seja terrestre, aquático ou ainda em altura, que consiste em retirar a vítima, resgatar a vítima destes locais, mobilizá-la e conduzi-la para um atendimento hospitalar adequado. E, como terceira atribuição aqui mais importante, a proteção da vida e dos patrimônios. Então, com todo esse trabalho preventivo, eu sempre destaco que o trabalho mais importante do bombeiro civil é fundamental. O trabalho mais importante do bombeiro civil é a prevenção, é atuar dentro do escopo da prevenção. Essa é a função mais importante do bombeiro civil, porque na prevenção ele vai proteger, antecipando, né, prevendo riscos e corrigindo, minimizando esses riscos de forma a proteger antecipadamente, quer dizer, antes de que qualquer sinistro aconteça, ele vai proteger a vida e ele vai proteger o patrimônio. Então, muito mais importante do que fazer o resgate, claro que o resgate é importantíssimo para salvar vidas, mas mais importante do que o resgate, ele só acontece quando o sinistro já aconteceu, quando o acidente já aconteceu. E a função do bombeiro civil, ela tem uma importância maior nesse sentido, porque como ela trabalha na prevenção, ela vai proteger antes que qualquer sinistro aconteça, antes que qualquer acidente aconteça, ela já tomou ações e medidas
para proteger a vida das pessoas e para proteger também o patrimônio. Qual é esse tipo de proteção do patrimônio? É a proteção de incêndio, de explosões, ou qualquer situação de emergência, né? Que possa estar ocorrendo dentro daquela área delimitada em que delimitada fisicamente em que o bombeiro civil é responsável pela prevenção e segurança. E é claro, primeiros socorros, né? Que dentro, por exemplo, de uma execução de um salvamento, ele faz o resgate da vítima e logo em seguida ou simultaneamente ao resgate, o bombeiro civil ele é responsável por aplicar técnicas de primeiros socorros de forma a garantir o suporte básico de vida da pessoa, da vítima resgatada. O suporte básico de vida visa manter a pessoa viva até ela chegar ao hospital ou pronto-socorro ou local de emergência, onde ela vai ser atendida por equipe médica especializada em saúde, né? Que seria médico, enfermeiro, etc. Então, o bombeiro, ele não é médico, ele não é enfermeiro, mas ele é o profissional capacitado e com a responsabilidade de manter a vida, os sinais vitais, manter a vida daquela pessoa que sofreu um acidente ou sofreu um sinistro, até que ela seja atendida por um profissional de saúde capacitado, competente para isso. Ok? Então, essas são as principais atribuições do bombeiro civil. E aí, para ter todas essas atribuições aplicadas ao exercício profissional, o bombeiro precisa ter uma formação educacional, né? Ele tem que ter treinamento e formação adequada para que ele possa exercer todas essas atribuições aí que espera-se dele, do profissional. Então, o que é importante que o bombeiro faça uma boa formação e se coloque de forma preparada no mercado de trabalho, porque além dele ter uma boa formação para exercer essas principais atribuições aí que nós colocamos, essas 4 principais atribuições, ele vai ter uma atribuição secundária que é a de educação e treinamento dentro do exercício profissional dele. O que seria essa educação e treinamento dentro do exercício profissional dele? Ele vai ser responsável dentro da empresa onde ele vai prestar serviço, ele vai ser responsável por orientar, fazer pequenos cursinhos educativos que dentro da área de segurança do trabalho, dentro da área de segurança e prevenção, para ensinar os demais trabalhadores dentro daquela empresa de como eles têm que atuar em situações de emergência. Outra coisa importante também, ele vai ser responsável por campanhas de conscientização, ensinando, orientando todos os trabalhadores, as pessoas que frequentam aquela empresa ou aquele local onde ele está prestando serviço, dos riscos que existem no local e de como as pessoas podem fazer para minimizar os riscos inerentes ao local, ao ambiente ou à atividade empresarial exercida naquele ambiente, através de uso de EPI, através de locais onde podem ser orientação sobre locais onde a pessoa pode transitar, onde não pode transitar, e várias outras formas de orientação, de forma a conscientizar e de forma a educar o público interno das empresas. Outra função importante do bombeiro civil dentro da empresa
é a formação de equipes, ou o que a gente chama de brigadas, brigadas voluntárias dentro das empresas. Inclusive, é exigido pela própria norma dos corpos de bombeiros estaduais, a norma exige, e também a NR23 do Ministério do Trabalho, exige que as empresas constituam brigadas de emergência. Essas brigadas de emergência exercem função voluntária dentro da empresa, pelos próprios profissionais da empresa, para que, em situações de emergência, por exemplo, um incêndio na empresa, ou uma explosão, ou um vazamento de algum produto químico perigoso, essa brigada, que é constituída por trabalhadores voluntários dentro da empresa, essa brigada ela é responsável pela evacuação do prédio da empresa. Então, essa orientação de como esses profissionais, esses trabalhadores da empresa, que exercem essa função de forma voluntária, a orientação de como eles devem proceder em situações de emergência, em situações de incêndio, em situações de explosão, de vazamento de produto, ou de algum acidente do trabalho, são várias situações que podem ocorrer dentro da empresa. Então, as brigadas, essa orientação das brigadas de como elas devem proceder nessas situações é feita pelos bombeiros civis que trabalham dentro das empresas. Então, os bombeiros, eles têm essa função também de educar, de orientar, de treinar as brigadas dentro das empresas. Claro que o bombeiro, para ser um instrutor de brigada, que nós chamamos, ele tem que ter também uma formação de qualificação de instrutor. E aí tem toda uma normativa também legislativa que estabelece formas e condições para que ele exerça essa função de instrutor de brigada. Acompanhe nossas redes sociais, que nós frequentemente falamos também sobre como você pode, sendo já um bombeiro civil, como você pode se tornar um instrutor de brigada, um instrutor de bombeiro civil e exercer dentro da empresa esta função complementar à atividade do bombeiro civil, que é uma função educativa. Nós temos cursos de formação de instrutores para todas as disciplinas. Você, fazendo o curso conosco, você se credencia junto ao Corpo de Bombeiros Militar como instrutor credenciado e autorizado a ministrar cursos de instrução naquela área naquela disciplina para a qual você foi formado. Então, espero que vocês tenham compreendido bem como funciona o exercício profissional dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Ele começa lá na Constituição Federal e ele vai permeando todo o ordenamento jurídico até as portarias, no caso da profissão do bombeiro civil, até as portarias dos corpos de bombeiros dos estados, passando aí pela portaria do Ministério do Trabalho com a classificação brasileira de ocupação e, paralelamente, também tem as exigências do mercado de trabalho, que é o que as empresas estão buscando no mercado para atender às suas necessidades dentro do seu ambiente empresarial. Em outro vídeo, eu vou gravar também falando sobre, mais especificamente, como que acontece essa dinâmica do profissional bombeiro civil dentro do mercado de trabalho, de acordo com a necessidade das empresas dentro do seu ambiente empresarial. Obrigada, mande sua pergunta, participe, mande sua pergunta, mande sua dúvida, qualquer assunto que você queira que seja abordado aqui, curiosidade ou dúvida sobre o exercício do bombeiro civil, sobre como funciona a profissão, sobre qualquer legislação na área, mande a sua pergunta para as nossas redes sociais
no Instagram, no Facebook ou no nosso canal do YouTube. Todas as nossas redes sociais têm o mesmo nome, @UniBombeiroEducador. Você coloca lá a sua pergunta, pode ser num comentário de uma publicação, pode ser no comentário de um vídeo, ou pode ser nos canais, no DM do Instagram ou no Messenger do Facebook. Nós atendemos, nós conseguimos receber a sua dúvida por esses canais todos e vamos respondendo aqui através de vídeo, explicando e orientando vocês a respeito dos assuntos. Muito obrigada pela sua atenção.